Quando nos deparamos com a cena do Senhor Jesus lavando os pés dos seus discípulos, ficamos surpresos. Só que essa surpresa foi exatamente o que ele quis entregar. Nenhum deles conseguiram entender tal atitude naquele momento, pois essa atitude era realizada por escravos. Os senhores da casa andavam nos desertos, andavam quilômetros, a viagem era intensa e cansativa, e ao chegar em casa, recebiam os seus servos para lavar os seus pés. Então quem lavava os pés dos senhores eram os criados, os servos, que são chamados de escravos, ou melhor, os menores da casa que faziam esse tipo de trabalho. Agora imagine você, o Senhor Jesus, na posição de mestre, e no final de um treinamento, podemos dizer assim, no final de um curso com seus discípulos, agora ele, ao dar um diploma de qualificação, ele entrega, na verdade, aos discípulos uma responsabilidade de servir uns aos outros através de um ato de lavar os pés. Mas a pergunta que é feita é a seguinte: por que o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Estarei aqui deixando 4 razões principais, 4 motivos. Primeiro motivo, para dar exemplo de serventia. Você pode ler em João capítulo 13, versículo 14, diz assim: se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar aos pés um dos outros. Então, era para dar exemplo, foi o primeiro motivo. Segundo motivo, segunda razão, ensinar a grandeza de serviço, a grandeza do servo. Está em Lucas capítulo 22, o versículo 26 e 27, que diz assim: pois maior é aquele que serve. Então, maior é aquele que serve sempre. Terceiro motivo, terceira razão, para manifestar comunhão com seus discípulos. Observamos isso quando Pedro recusa deixar o Senhor Jesus lavar os seus pés, e o Senhor Jesus diz o seguinte: se eu não lavar os seus pés, não tem parte você comigo. Você pode conferir no capítulo 13 de João, versículo 8. E o quarto e último motivo foi um ato de amor pelos seus discípulos. Também você pode conferir João capítulo 13, no versículo 1, que diz assim: ele amava seus discípulos e o amou até o fim. Então observe que o Senhor Jesus não precisava lavar os pés dos seus discípulos, mas ele mostrou nesse ato a grandeza da serventia, a grandeza de amar verdadeiramente o seu irmão, o seu próximo. Comente aqui abaixo sua opinião e que Deus te abençoe.